Ageu foi enviado com uma mensagem para as pessoas de sua época, mas Deus inspirou sua profecia para dar palavras consoladoras e tranquilizadoras também às gerações futuras. O nome de Ageu significa festival ou festivo. Vem da palavra hebraica usada para representar ocasiões festivas e alegres descritas no Antigo e no Novo Testamento. Então, no vídeo de hoje, falaremos sobre a história do profeta Ageu. Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo, onde aumentou o pecado, transbordou a música, aplausos, graça. Paz, amados. Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixem aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O capítulo 23 de Levítico lista os 7 festivais e dias sagrados anuais, organizados em ordem de ocorrência ao longo de cada ano. As Escrituras deixam claro que esses dias não foram instituídos por Israel ou pelos judeus, mas são descritos como as festas do Senhor, que ele instituiu como santas convocações ou assembleias ordenadas. Esses festivais solenes revelam o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. O livro de Ageu foi escrito em 520 a.C., com a queda da Babilônia, cerca de 19 anos antes, em 539 a.C., a sorte dos cativos judeus mudou. O rei persa Ciro encorajou o povo cativo a retornar ao seu país de origem e a reconstruir o templo de Jerusalém, para que seu Deus tivesse mais uma vez uma casa para morar. Seguindo o decreto de Ciro, em 538 a.C., relativamente poucas pessoas, cerca de 50.000, decidiram inicialmente retornar a uma Jerusalém deserta. Depois de muitos anos em cativeiro na Babilônia, os judeus construíram casas, iniciaram negócios de sucesso, casaram-se e criaram famílias. Como era de se esperar, muitos se mostraram reticentes em deixar o estilo de vida estável e retornar à sua problemática pátria. Assim, a primeira onda de exilados que retornaram foi relativamente pequena, sob a liderança de Zorobabel, que foi nomeado governador, e Josué, o sumo sacerdote. Os judeus que retornaram foram admoestados a reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. O trabalho começou em 535 e as bases começaram a ser reerguidas. Os exilados que retornaram ficaram desanimados, especialmente devido à oposição dos samaritanos locais, e a construção foi logo abandonada. Os judeus ficaram confusos sobre quais eram suas verdadeiras prioridades. Ageu foi enviado a eles com uma mensagem de exortação e encorajamento para concluir a construção do templo. Pouco depois, ele foi apoiado pelo profeta Zacarias. É um ponto de interesse que, antes de o fundamento do templo ser iniciado, os líderes judeus construíram um altar com propósito expresso. A segunda mensagem foi para Zorobabel, Josué e o restante do povo, nos capítulos 2, versos 1 a 9. O templo de Salomão parecia muito mais glorioso do que este segundo templo, no capítulo 2, versos 1 a 3. Mas Deus encorajou os líderes nos versos 4 e 5. Deus deu promessas de grandeza futura nos versos 6 a 9. A terceira mensagem foi uma conversa entre Deus, Ageu e os sacerdotes, no capítulo 2, versos 10 a 19. O povo foi contaminado e seus pecados foram condenados nos versos 10 a 14. Deus deu uma promessa de purificação e bênçãos nos versos 15 a 19. A quarta mensagem foi para Zorobabel, no capítulo 2, versos 20 a 23. O Messias voltará para governar todos os reinos, nos versos 20 a 22. Deus deu promessas divinas a Zorobabel no verso 23. O povo estava se desculpando por não terminar a casa de Deus, dizendo: ainda não é chegada a hora em que a casa do Senhor deve ser construída. Deus deixou claro por meio do profeta Ageu
que o tempo realmente havia chegado. Os líderes e o povo atenderam à admoestação de considerai os vossos caminhos, no capítulo 1, verso 5, e o trabalho no templo foi retomado. A resposta de Deus foi, estou com você, no capítulo 1, verso 13, uma das declarações mais encorajadoras que alguém pode ouvir. Se considerarmos a história de Israel e Judá, Ageu foi um dos poucos profetas a provocar uma resposta tão favorável e obediente do povo. A retomada da construção do templo ocorreu em 520 a.C., e o templo foi finalmente concluído em 516 a.C. A cerimônia de dedicação ocorreu durante a Páscoa e as festas dos pães asmos. Depois de passar por graves problemas econômicos, os líderes e o povo da terra responderam positivamente à admoestação de Deus para mudar os caminhos. Eles obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e o povo temeu a presença do Senhor. De sua parte, Deus respondeu prometendo seu apoio e bênçãos materiais. É desejo de Deus que todas as pessoas prosperem e desfrutem de uma vida saudável e abundante. Mas infelizmente nossos pecados nos separam dele e de suas bênçãos. Mas as vossas iniquidades vos separam do vosso Deus, e os seus pecados esconderam de ti a sua face, para que ele não ouça. Seria essa uma das principais razões pelas quais as pessoas às vezes não recebem respostas às suas orações? Nosso Criador responderá se o buscarmos genuinamente em seus caminhos. Mas para este olharei, para aquele que é pobre de espírito contrito e que treme perante a minha palavra. Como as pessoas durante o tempo de Ageu mudaram sua atitude para com Deus, ele substituiu os problemas que estavam enfrentando por bênçãos. As profecias do tempo do fim fazem parte das mensagens gerais que Ageu transmitiu, incluindo a esperança do retorno de Jesus Cristo para estabelecer seu reino na terra. Em Ageu, capítulo 2, versos 6 a 7, Deus se refere a um tempo em que, mais uma vez abalarei o céu e a terra, o mar e a terra seca, e abalarei todas as nações. O versículo 6 é o único versículo do livro de Ageu citado no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 12, versos 26 a 28, que mostra que este abalo final da terra deixará apenas aquilo que não pode mais ser abalado, que é o reino de Deus. O versículo 7 se refere à vinda do desejado de todas as nações, que encherá o templo com uma glória maior do que a glória do templo de Salomão. Isso se refere ao Messias retornando para colocar todas as nações da terra sob seu controle e governo perfeito. Em Ageu, capítulo 2, verso 9, contém uma promessa de Deus. Veja, neste lugar darei paz. A frase neste lugar é uma referência a Jerusalém e só pode se referir ao futuro, uma vez que a cidade e a região nunca experimentaram realmente a paz desde que Ageu escreveu. Este é um evento que ainda está no futuro e é uma esperança que todas as nações e povos desejam. No dia em que Deus abalará os céus e a terra e derrubará o trono dos reinos, ele cumprirá uma promessa especial a Zorobabel. Naquele dia Deus fará a Zorobabel como um anel de sinete. Esta é uma referência a um evento futuro e muito provavelmente se refere à ressurreição dos santos na volta de Cristo. Embora o versículo seja uma referência específica a Zorobabel, a promessa caracteriza todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus ao longo dos tempos. Assim como Zorobabel, eles receberam sua promessa e se tornaram parte de um reino que nunca será abalado, removido ou destruído.